Olá, hoje a nossa aula é relacionar vetores na física. Mais especificamente, nós vamos relacionar o produto escalar na física. Então, a gente escolheu aqui uma matéria, certo? Onde cabe o produto escalar. Mas antes, vamos dar uma relembrada o que é o trabalho, para depois a gente fazer esse gancho com os vetores, ok? Para a gente saber o que é trabalho, considera um bloco, eu tenho um bloco aqui, numa área plana e sem atrito. Tá vendo esses risquinhos aqui embaixo? Isso me significa que não tem nenhuma força agindo sobre esse bloco, que é uma superfície plana e sem atrito. Só existe essa força F atuando sobre esse bloco, o que é muito importante, porque essa minha força F tem que ser constante, ela não pode sofrer nenhum tipo de influência. Então, essa força F, ela faz o meu bloco se deslocar a uma certa distância. Tem um deslocamento. E a ideia do trabalho na física é medir a quantidade que a força F dá ou tira a energia do bloco para ele se mover ou parar. Então, nada mais é o trabalho, é que a energia gasta pelo bloco. Para mim, o cálculo desse trabalho é super simples. O trabalho é igual à força aplicada no bloco vezes a distância. Esse sinal de mais e menos eu já vou explicar para vocês. Só antes vou dizer que esse é o símbolo do trabalho ou é representado pela letra W. Eu prefiro usar essa letra porque no ensino médio ela é mais comum. Então, os livros de física, tudo, você vai ver mais essa letra. Não vai ver tanto o W. Então, e para não confundir também com os vetores, tudo, é legal usar essa letra grega, que daí não se confunde. Agora, por que o sinal positivo ou negativo? Porque essa energia, esse do meu trabalho, ele pode ser positivo, está agindo a favor do meu sistema, ou agindo negativamente, contra o meu sistema. Então, se meu trabalho for positivo, minha força e a distância estão no mesmo sentido. Ou seja, o F está agindo, empurrando, ele está fazendo meu bloco se mover. Agora, se meu trabalho é negativo, a força e a distância têm sentidos opostos. Ou seja, ele está parando o meu trabalho. O trabalho vai ser de parar o bloco, vai estar freando esse bloco até ele chegar totalmente no repouso, essa distância que eu vou explicar. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Antes disso, só deixa eu colocar que o trabalho é uma grandeza escalar e como toda energia, ela é dada em joule, tá? Vocês não podem esquecer que é uma energia. Então, um exemplo aqui, eu tenho aqui um bloco numa superfície plana sem atrito, com uma força de 5 newtons empurrando ele e com uma força de 3 newtons parando ele, porque ele está deslocando ao mesmo sentido que a força de 5 newtons, 2 metros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter dois trabalhos. Eu vou calcular o trabalho que a força azul está fazendo e depois vou calcular o trabalho que a minha força vermelha está fazendo. Vou chamar de trabalho 1 e trabalho 2, para a gente poder verificar. Então, o que é o trabalho? É a força vezes a distância. Então, vai ficar 5 vezes 2 igual a 10 joules. Tem o mesmo sentido? Tem, então é positivo. Já o meu segundo trabalho, eu estou tentando parar o bloco e ele está se movendo para cá. Então, é negativo. Então, vai ser a força vezes a distância, porém, ele é negativo. Vai ser 6 joules negativamente. Ou seja, a minha energia, eu estou gastando uma certa energia tentando atrapalhar esse sistema. Então, para esse meu sistema aqui, eu vou ter um trabalho total. Eu tenho duas maneiras de calcular esse trabalho total. A primeira é simples. Eu pego o meu trabalho 1, que já está calculado, mais o meu trabalho 2, e vai estar o meu trabalho total. Então, vai ser 10 menos 6 igual a 4 joules. Ou, se não, eu faço dele total.
Como que eu vou fazer esse trabalho total sem calcular o trabalho 1 e o trabalho 2? O meu trabalho total vai ser igual a força resultante vezes a distância. O que é a força resultante? Nada mais, nada menos que a soma dos vetores da força. Então, eu vou pegar o meu F1 e vou somar com o F2 e vou ter minha força resultante. Repare que aqui, ó, o meu vetor está indo para cá, eu tenho o outro indo para cá. Então, eu vou subtrair um do outro. Então, a minha força resultante vai ser igual ao 5 menos o 3, correto? Então, a minha força resultante é igual a 2. Então, o meu trabalho total é igual à força resultante, que é 2, vezes a distância, que é 2, que também vai dar 4 joules. Agora sim, a gente vai verificar o produto escalar realmente aqui no nosso trabalho. Então, a gente vai supor que eu tenho agora um bloquinho, e nesse bloco eu estou aplicando uma força diagonal nele, tá? Então, uma força inclinada. Então, quando eu tenho essa força inclinada aqui nele, ó, quando eu tenho essa força, eu posso dizer que eu tenho uma força vertical e outra força horizontal. Ou seja, eu tenho uma força puxando ele para cima e outra empurrando ele. Ok? Então, aqui tá empurrando e eu tenho outra puxando. Que minha força resultante, nesse caso, vai ser essa força diagonal aqui. Só que para o trabalho, a gente quer saber a energia que é gasta para se deslocar esse bloco. Então, o que me interessa aqui, ó, é a minha força horizontal. Então, o meu trabalho vai ser a mesma coisa. Vai ser a força horizontal vezes a distância. Mas como eu calculo essa minha força horizontal aqui? Olha, aqui dentro do produto escalar, ó. Eu não tenho um vetor F aqui, ó, e eu não tenho um vetor FH aqui, que é a minha força horizontal. Entre esses dois, eu vou, com certeza, eu vou ter um ângulo, tá? Que eu vou chamar de θ. Então, aqui, ó, eu tenho dois vetores e eu tenho um ângulo. Aí, eu aplico o produto escalar. Não vou entrar em detalhes desse produto escalar, porque foi da última aula que nós tivemos, nós aprendemos a fazer o produto escalar desses dois vetores. Então, o que vai ser a minha força horizontal? Vai ser a força EV vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Aí, eu substituo no meu trabalho, que aqui eu tenho minha força horizontal, vai ficar a força vezes o cosseno entre os ângulos, vezes a distância. Pra gente deixar isso bonitinho, a gente pode colocar assim, ó. Vamos juntar as letras, né? E depois o cosseno. Aí, eu tenho a fórmula do meu trabalho. Nota, gente, que aqui, eu vou sempre nos exercícios, eu vou ter o cosseno do ângulo entre a força e entre a distância. Mas a distância e a força horizontal, elas são paralelas. Então, vai ser o mesmo ângulo entre a força e a distância e entre a força e a força horizontal. Então, não tem importância se você tiver num exercício entre o ângulo da distância e tal. Não precisa, que a gente vai usar o cosseno do ângulo, que é a mesma coisa. Algumas observações importantes que eu vou fazer sobre o trabalho é isso daqui. Não precisa colocar o sinal, certo? E não se precisa se preocupar se a energia está sendo gasta, sendo nessa minha força diagonal, pois o cosseno vai dizer o sinal. Então, eu vou ter lá, se meu cosseno for negativo, eu já sei que meu trabalho é para parar esse bloco. Se meu cosseno for positivo, eu sei que esse trabalho vai ser para ajudar a deslocar esse bloco. E lembrando, mais uma vez, que o trabalho é dado por Joule, né? Porque é uma energia, que é Newton por metros. Então, você toda vez que for trabalhar, você tem que ver se a sua força está em newtons e se a sua distância está em metros. Isso é muito importante. Se a distância estiver em quilômetros, em centímetros, eu tenho que transformar em metro. É a mesma coisa o newton, a força. Se eu tiver K newtons, micronewtons, eu tenho que transformar em newtons para eu poder calcular o meu joule, certo? A nossa aula de hoje termina por aqui.
Disponibilizei uma lista de exercícios relacionando bem vetores ao trabalho, bastante, e tanto que vocês podem fazer dos vetores o trabalho normal, porque também vai ter uma soma de vetores, então também é legal se trabalhar, mas mais aqui eu quero que vocês trabalhem o produto escalar. Qualquer dúvida é só postar no fórum e não esqueçam de postar as suas listas no fórum, a resolução da lista, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.